Um mistério de 2015 voltou a circular e assombrar o petista. O estranho caso do voo de Lula para Roma, quando um delegado da Polícia Federal proibiu que a bagagem fosse averiguada. Diz uma matéria remetendo a uma viagem anterior de Lula para o mesmo destino, quando esse fato com o delegado aconteceu. Na manhã de 3 de junho de 2015, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, um jato particular, prefixo PPSCB, se preparava para decolar. E conforme a Veja, na época, temos o seguinte relato. Os principais trechos da matéria publicada na edição de 30 de novembro de 2016. Na manhã de 3 de junho do ano passado, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, um jato particular se preparava para decolar. A aeronave já estava taxiando quando os pilotos e os 5 passageiros foram surpreendidos por um cerco. Viaturas da Polícia Federal e da Receita Federal interceptaram o avião com sirenes e alertas luminosos ligados. Para impedir a decolagem, já que o avião não correspondeu à ação, uma viatura teve que se posicionar em frente à aeronave. A operação atípica fora deflagrada por iniciativa da Receita Federal. Os fiscais foram informados de que malas, isso mesmo, malas, haviam sido embarcadas no jato de maneira suspeita, sem passar pelo raio-x, numa burla aos sistemas de controle. Os fiscais não sabiam quem estava a bordo, tinham informações imprecisas sobre o destino do avião e haviam sido alertados de que a bagagem embarcara durante a madrugada, driblando a fiscalização alfandegária. Diante da suspeita, não restava alternativa. Era preciso correr para fazer uma inspeção antes que o jatinho partisse. A operação cinematográfica, porém, foi abortada antes de ser concluída. Isso deu origem a uma investigação sigilosa em curso à época na Polícia Federal e no Ministério Público Federal. Após o piloto desligar os motores e abrir a porta, um delegado e um agente da Polícia Federal entraram no jato com capacidade para até 8 passageiros e 3 tripulantes. E pasmem, dentro do avião, sentado em uma das poltronas da cabine de passageiros, estava o ex-presidente Lula, acompanhado de um segurança, mais 3 auxiliares, seu fotógrafo particular, um assessor de imprensa e um tradutor. Assim que os policiais entraram no jato, Lula se trancou na cabine de comando, conforme registrou a própria Polícia Federal em um dos documentos que integram a investigação e ao qual a Veja teve acesso. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparentava estar bastante nervoso, tendo ingressado e se mantido trancado por um tempo na cabine de comando. A bordo, os federais foram informados de que o destino do voo era Roma, a capital italiana. As malas estavam na parte traseira da aeronave. Eram 12 ao todo e 7 delas não haviam passado pelo raio-x. Enquanto o agente se preparava para inspecionar a bagagem, o delegado saiu da aeronave para conversar com um assessor do presidente em terra. Alguns minutos depois, o delegado voltou a bordo e determinou que a operação fosse suspensa e o avião liberado. Houve um estranhamento geral com a ordem do chefe da operação e o caso foi levado aos superiores. A denúncia deu origem à investigação sigilosa.
O fato ocorreu quando Dilma Rousseff ainda era presidente e era a arrancada da Operação Lava Jato. Se a investigação avançou, o que será que aconteceu? Será que a investigação avançou? O que as malas carregavam? Por que tantas malas na aeronave? E qual seria o motivo para tentar fugir da fiscalização? O que aconteceu naquela manhã de 3 de junho de 2015? O mistério das malas que Lula levou para Roma.